que é que tu vai fazer? Uma foto. Uma foto? Um vlog. Uma foto? Um vlog? Ah, você vai fazer um vlog? Sim. Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo. E dessa vez, né, que a pessoa ainda com o hobby de dormir. Não, eu acabei de acordar, hoje é domingo. E como eu tinha prometido eu contar a história da enfermidade da Chloe, mas eu não tava encontrando tempo, né? E aí a gente quer fazer as coisas, quer fazer bem feito, quer ver aqui apresentável, com uma maquiagem, com o cabelo. Mas a gente não tem tempo pra fazer essas coisas. Eu fiquei pensando, rapaz, eu vou fazer quando dá, porque o importante é eu contar, né? O importante eu não sou uma apresentadora, eu sou uma pessoa normal. Então, como vem aqui, eu tenho aqui muitas louça pra guardar, muita louça pra lavar. E aí, então, eu vou ligar, pensei aqui em ligar a câmera pra ir contando, pra vocês sentirem um pouquinho mais perto de mim, que a ideia é essa, né? É contar pra vocês como abrir a porta da minha casa e receber vocês aqui pra contar as minhas coisas, viu? Você tá dormindo? Tá, não tá? Então eu vou falar baixo, né? Obrigada. Então tá, segue o vídeo. Então, há mais ou menos uns 2 meses atrás, a gente descobriu por acaso que a Chloe tem uma doença. Eu acho chato dizer assim, eu não gosto de dizer esse termo, mas não tem outra palavra pra dizer. Mas ela tem essa doença que vocês viram aí no título do vídeo. Púrpura. Nada de PTI. É uma doença que ela é autoimune. Como o nosso médico falou, ela pode surgir do nada. Simplesmente um dia o sangue começa a produzir menos plaqueta e pronto, entendeu? O que ela acontece? Não vou ficar dizendo aqui os termos científicos, até porque eu não sei muito a fundo, vou dizer o que eu conheci a partir do momento em que os médicos disseram que ela tinha, e é o que eu conheço. Em suma, é que o organismo produz menos plaquetas, que são responsáveis pela cicatrização do corpo, né? Das enfermidades e tal. Se quiserem saber mais a fundo, não é o que eu vou dizer não. Tem vídeos aqui no YouTube contando com médicos especialistas, contando como a gente descobriu isso. Um belo dia, começou a chorar de noite no quarto dela. Eu pensei que ela tivesse com dor no ouvido, mas ela disse assim, a mãe tá doendo aqui. Eu pensei que fosse do dente, né, do molar, que isso é sempre muito irritante para as crianças pequenas. Pra gente, imagina pra eles, né, pequenininhos ali, muito mais sensíveis. E pensei, bom, é o seu molar que tá nascendo. Mas fiz ali um cafuné, ela pegou no sono. Então, quando ela acordou de manhã, a gente ficou observando pronto, sabe o que ela sentia, né? Ficamos ali perguntando e tal. Disse que não sentia nada demais. Não teve febre. E aí, então, eu dei um paracetamol e eu tava muito animada, porque era um domingo, por sinal. E eu tinha pensado em fazer um piquenique. E tava toda animada, tinha acordado cedo, tava tudo ok já pro piquenique. Mas aí o Nelson já acordou assim meio desconfiado que ela podia ter alguma coisa. E aí então ficou ali um pouco mais, né, apreensivo. Olha uma dica, gente, de uma coisa que eu faço já faz tempo. Não sei se vocês fazem assim, quando vocês vão fazer comida. Eu não sou a melhor pessoa pra dar dicas de cozinha, mas eu aprendi a fazer isso e tenho me sentido muito bem com isso. Ao invés de amassar o alho, usar um ralador e ralar o alho. Acho isso muito legal, muito prático. E às vezes, inclusive, eu também faço isso com uma cebola. Eu tenho aqui uma cebola bem pequenininha. Quando é comidas assim, por exemplo, tem umas comidas francesas que tem muita cebola e sem cebola fica sem graça, né? E para as meninas, as crianças nem sempre têm facilidade em comer cebola, né? Que é o caso das nossas. Então, às vezes, eu também faço isso. Eu faço essa artimanha de ralar a cebola. Então, ela dá o gosto na comida, mas ela não está ali presente, né? Com a textura da cebola. Para atrapalhar ali a criança que não gosta. Ficou nessa, o Nelson começou a ficar invocado ali, que a menina podia estar sentindo alguma coisa. Ficou com medo de ser uma coisa séria e eu ter deixado passar, né? Eu pensei assim, a gente dá o remédio para um Doliprane, porque como ela não sabe dizer se tem dor ou não, Doliprane é o nome francês, né? É um paracetamol. E aí ele falou, não, eu vou no hospital. Foi, se invocou a menina e foi.
Tá, por que ele foi? Ele foi porque com essa coisa toda que a gente tá vivendo, não dá mais pra ir em família no hospital, né? E também é um lugar onde tá o pessoal doente. Onde tá o pessoal doente, essas coisas todas. Então agora, a regra aqui, eu acho que no Brasil também deve ser igual. É que no hospital só pode ir, por exemplo, um acompanhante, né? No caso adulto tem que ir sozinho, dependendo do grau da doença. A pessoa pode ir só. A pessoa pode ir só que vá só, mas com criança tem que ir só um dos pais. E então foi o Nelson porque o hospital era um pouquinho mais longe. E tal, a gente combinou assim, né? Ele foi. Eu tava aqui toda empolgada, porque eu pensei, não é nada, o médico vai dizer pra ele, é um dente que tá nascendo aí, pode ficar tranquilo. Eu pensando assim. Ele foi, eu então aqui pensei, olha, um dia tá bonito, vou gravar uns vídeos aqui, que inclusive esse vídeo nem foi pro ar. Depois eu fiquei com sentido mal de lançar o vídeo, justo, né, as mães não entendem muito bem, a gente quer fazer tudo, mas o nosso sentimento materno tá ali... é muito mais forte, né? A gente às vezes acaba se culpando pelas coisas com muito mais intensidade do que uma mulher que não é mãe. E aí então, fiquei ali gravando meus vídeos e tal, toda contente. Daqui a pouco, o Nelson vai me manda uma mensagem, disse que descobriram uma coisa séria na Chloe e que ela ia ficar lá pra ser observada. Minha cabeça rodou, porque ele disse assim, encontraram uma coisa séria no sangue dela. O que a gente pensa? A gente nunca pensa que ganhou na loteria, né? A gente pensa logo no pior do pior. Então eu pensei, câncer, meu Deus. Comecei logo a chorar muito desesperada. E aí, nesse dia, como é domingo, ninguém do Brasil, da minha família do Brasil, tava online. Ninguém respondia, liguei pra mamãe não atendia. Foi muito ruim, isso foi muito tenso. Parece que eu precisava sofrer. Parece que eu tava precisando sofrer aquilo sozinha mesmo. Pra aprender alguma coisa, não sei, né? Quando chegou no hospital, a enfermeira, né, mandou tirar a roupinha pra dar uma olhada no corpinho dela pra ver como é que tava. E medir, pesar, essas coisas. E notou que a perna dela tinha assim, umas manchas roxas na perna. Eu já tinha reparado essas manchas, mas qual é a criança que não tem roxo na perna? Me fala. Não tem, toda criança tem roxo na perna. Eu já tinha visto e já tinha passado arnica, feito umas massagens, assim. Eu perguntei dela, nossa, Chloe, só tenho 2 filhos de trocos, não. Nossa, Chloe, o que se passou aqui? Eu tô conversando, eu tô contando. É, de ti, tô contando de ti. Olha o que a Lolo ganhou do nosso doutor. Do nosso médico. Uma casinha, né? Aí, olha só, antes que me perguntem. Olha o olho, mostra o olhinho. Lolo essa semana deu uma cabeçada quer dizer, um colega deu uma cabeçada nela. Olha só que coisa que ficou. Ficou roxo o olhinho dela, tadinho. Roxo e azul. É, mas já tá melhorando, a gente já tá cuidando. Então, ela foi tomar vacina essa semana, né, bebê? Foi tomar vacina e o médico falou que tinha aqui uma casa foi da filha dele. E aí depois foi da neta. E tava na... É verdade. E aí... Olha! Então traz aqui que eu te ajudo. E aí então ele tinha lá essa casa e perguntou, tinha colocado à venda e perguntou se a gente não queria. Não queria pra Lolo. Eu já te ajudo. E aí eu disse que sim, né? Eu vi a casa, só que detalhe, eu achava que a casa era pequena. Olha o tamanho da casa. Fica em pé aí, Lolo, do lado da casa pra ver. Do tamanho dela. Enfim, tá bom pra fazer a felicidade dela, né? Ali a Charlotte, a Chloe também ganhou, olha aí, tá bagunça. Elas estão desde cedo aqui na brincadeira. É uma mesinha, não é? Que tem dois pratos. Achei legal. Veio muito brinquedo. Só que a maioria, os gatinhos, os animais pequenininhos são dela. E olha só, então vamos lá. Tudo é bonequinho. Tá, e aqui embaixo elas já colocaram aqui uns paninhos, umas coisas. É pra fazer o chão. É, não é? É porque... E a Chloe ali ganhou o carrinho de bebê. Que ela tá adorando, não é? E ela já tinha um, mas esse daqui é mais... É diferente. E é bem o modelo é antigo. Mas é um brinquedo, né? Criança... Ai, desculpe. Aqui e aqui. É, não é? Eu já ajudo a trazer o... É, não é?
Chloe me responde aqui, tu gosta mais de falar francês ou português? Português? Tu gosta mais de falar francês ou português? Português. Português ou francês? Português. Então tá. Isso aqui aconteceu com tuas pernas. Ela falou, ai, foi minha amiga que bateu. Aí eu até brinquei, disse, se tua amiga faz isso, imagina tua inimiga. Ai, essa cebola. E aí, então, elas viram e falaram assim, essas manchas aqui não estão normais, não. É uma mancha diferente. E o Nelson foi preocupado com o ouvido, né? Ele queria saber do ouvido. Ele disse que depois que elas viram as manchas na perna, nunca mais na vida falaram do ouvido. Fizeram um exame rapidinho de sangue. E aí tava lá que ela tava com as plaquetas super baixas e fizeram um outro exame pra comprovar. E então no segundo exame comprovaram que ela tava com as plaquetas super baixas. Então eles ficaram lá esse domingo, né? Só liberaram ela mais tarde porque queriam ver a evolução, né? Se tinha evolução ou não, como é que ela tava agindo. Aí vem um médico e examina, vem outro e examina, essas coisas todas. A gente ficou sem saber o que fazer, porque, primeiro, eu nunca nem sabia que essa doença existia, né? E que, sei lá, não sabia de nada, fiquei assim apavorada, como eu já falei, você que fosse até câncer. E aí, o médico liberou ela pra casa e falou, olha, daqui a uma semana vocês fazem de novo o outro exame. Eu sei que depois de algumas semanas ele foi fazer de novo o exame, já tinha subido um pouquinho. Aí na próxima semana, quando ele foi foi de novo no hospital onde ele tinha ido, as plaquetas dela estavam tão baixas, estava em 6.000. Gente, 6.000 é muito baixo. O médico falou do hospital em que ele falou assim, olha, você vai ter que ir para um hospital em Paris especializado no sangue, né, em doenças de sangue, assim, infantil. Tem que ir agora, mas vá com todo cuidado, como se ela fosse, você tem que pensar como se ela fosse um vidro muito delicado. Porque até quando você for passar em cima do quebra-mola, você tem que ir com muito cuidado, porque qualquer baque, ela pode... Porque tava muito, muito delicado, sabe? E o perigo dessa enfermidade é disso, das plaquetas estarem muito baixas e não conseguir... E ter uma hemorragia interna. Né? Porque quando é por fora, assim, um baque, fica logo roxo. Ela sumiu daqui, senão eu mostrava. Fica roxo, né? Fica qualquer baque, às vezes ela vai correndo, bate na quina do sofá, na quina da mesa, no joelho, assim, um pouco aqui na altura da cintura, né, pra baixo. E fica logo ali um roxo. Mas nas partes periféricas do corpo não tem tanto problema. O problema é se ela batesse na barriga e na cabeça. Então o médico ficou super apavorado, né? E falou pra ele, vá. E aí então, né, só passou aqui em casa, pegou as roupas, me ligou, já desesperada, né? Assim, e tudo mais desesperada ainda porque eu não estava junto com ela. E nem ia poder estar, porque a gente, nós só somos nós dois aqui, né? Nós dois e ela. Então a gente não tem família. E a gente não podia, com o negócio do Covid, ninguém podia deixar ninguém na casa de ninguém, né? A gente pensou em muitas possibilidades, assim, né? Pensou como quem diz, na hora ninguém consegue pensar em nada. E aí ficamos assim, super aflitos. Ele falou, não. Eu falei, não, eu vou. Ele falou, não, tu fica com a Charlotte, porque a gente não tem condição de levar, de ir todas as duas pra ser barrado na porta do hospital, né? Vamos pensar, vamos ser prudentes. Tu fica com ela e eu vou, como vocês acompanham aqui no canal, eu sou recém-habilitada, né? E eu falei, não, eu vou. Então tu vai, depois eu negociei com ele. Tu vai, depois eu vou. Ele, não, eu não quero, tem que ficar com medo de eu ir conduzir em Paris, que o trânsito em Paris é muito complicado, né? Ainda mais a zona que era esse hospital, é uma zona em que tem muito trânsito, assim. Aí ele ficou com medo, tipo, já nervosa. E lá pra Paris, no meio da confusão, né? Sendo recém-habilitado, ele, não precisa sofrer mais isso. Então, ia ele, ia me dizendo conforme fosse acontecendo as coisas. Ele foi, chegou lá, colocaram logo ela em observação e tal. As plaquetas não subiam de jeito nenhum, fizeram um tratamento, aplicaram lá uma medicação e ela ficou internada acho que uns 3 ou 4 dias. Peraí, sábado. Ficou 5 dias lá. Entrou no sábado e saiu na quarta-feira.
Foi terrível. Vocês podem imaginar a minha aflição. Eu tava em casa, né, óbvio, no fim de semana inteiro. Não conseguia fazer nada. Só assim, tentava fazer uma coisa, tentava fazer outra, pra me distrair, né, pra eu não ficar assim o tempo todo pensando nisso. Mas foi muito duro, muito duro. E graças a Deus, depois de todos esses dias, na quarta-feira mesmo, já na quinta-feira, eles viram que o resultado na terça-feira, eles viram que as plaquetas tinham começado a subir, que o organismo reage bem ao tratamento, né? Então eles liberaram ela pra casa. E aí Aí a gente ficou mais aliviado. Só que aí quando ele me avisa, me liga e diz, a gente tá indo pra casa. Eu fiquei tão mal no fim de semana, assim, mal da cabeça, no sentido de que eu tava aflita, né? A gente pensa um monte de coisa, né? Meu Deus do céu. Aí eu fiquei com febre, fiquei com muita dor de cabeça, e rapaz, tu quer ver que eu tô com Covid? Nessa altura do campeonato, a menina com as plaquetas super baixas, fizeram várias vezes o teste do Covid nela, porque ainda por cima, ela ficou um pouquinho constipada, né? Ficou ali com o nariz escorrendo, tava espirrando, aí eles enfiou o Covid, meu pai. Então fizeram ali o teste do Covid nela algumas vezes, no tempo que ela tava lá. Aí eu pensei, se eu tiver com Covid, já era, né? Vamos fazer o quê? Eu tô morrendo de saudade, morrendo de dó. E não poder abraçar a minha filha esse tempo. Quando ele chegou, eu de máscara dentro de casa, gel pra todo lado. A casa limpa como tudo. Aí fomos fazer o teste do Covid de tarde, né? E aí não deu, tava tudo ok, graças a Deus. E ela ficou com as plaquetas dentro da normalidade. Mas a partir desse dia, então, a cada mês a gente vai lá e faz o exame de sangue para controlar as plaquetas. Fizemos há 2 semanas atrás, fizemos outra vez o exame e as plaquetas estão de novo baixas. Estão em 40 mil baixa, né, de novo. E aí, então, o médico que atendeu meu marido, então, o Nelson ligou, né, pro hospital pra dizer, olha, e agora, o que a gente faz? Porque ela tá de novo, a plaqueta baixou e tal. Aí ele disse, não, com essa taxa de plaquetas a gente não pode fazer nada. É observar, ver se não evolui. Se fica muito baixa, a gente observa na pele dela, sabe? Fica uns pontinhos. Não tem quando a gente arranha? A gente se arranha assim muito forte no lugar, fica umas pintinhas assim, vermelhas, é assim que fica o corpo dela. Não ficou, pelo menos até agora, nunca ficou todo cheio de pintinhas, mas mais ou menos aqui assim no pescoço, ou às vezes no lugar onde se aperta, sabe? Assim, às vezes se pega com força, às vezes, né? Tá ali na traquinagem, a gente vai caindo, a gente segura pra não cair. Nesses lugares assim fica um pouquinho de pintinhas. Mas aí que depende da taxa disso, né? Se tá muito baixa e tal. 40 mil, ele disse que não se podia fazer nada, mas é que era pra ficar observando, não deixar cair, não deixar se machucar, né? Eu tô que nem posso. Então, nisso a gente acabou se criando um outro problema, porque a gente fica com atenção nela, que tá frágil e sensível, e a Charlotte, então, às vezes se sente assim, né, tipo de lado. Pô, estão cuidando mais dela e de mim, não. E já teve vários questionamentos em relação a essa situação, né? Da Charlotte dizer, mas por que ela não pode cair? Mas por que eu não posso bater nela, né? Porque sabe como é que é, irmão, né? Estão ali, de vez em quando, rodam o cacete uma na outra. E eu tô sempre intervindo porque uma coisa é, como eu já falei, uma coisa é dar um tapinha na mão quando tá brincando, ou dar como a gente fala aqui na França, um coup de pied, um chute assim na perna, isso é uma coisa. Agora vem querer bater na cabeça ou mesmo na barriga, Deus me livre. Então eu fico sempre atento. Mas tenho também tentado, inclusive, trabalhar isso em mim, pra que também fazer isso de vez em quando com a Charlotte, pra ela não se sentir de lado, né? E uma coisa engraçada em meio a tudo isso é que criança é fogo, né? Às vezes, né, dizem assim, poxa, mas eu tô cansada de falar tal coisa e elas não fazem o que eu peço. Eu digo, pois é, porque criança é assim, educar é assim. É cansativo, é repetitivo. Você fala uma coisa, fala. Uma hora vai entrar. Pode ser que não entre ali, né? No primeiro tempo, mas vai entrar na cabeça dela em algum momento. E tudo aquilo que a gente ensina dentro de casa, quando elas chegam lá fora, eles vão reproduzir aquilo que a gente ensinou. Pode ficar tranquilo.
né? Às vezes a gente entra em desespero porque quer o resultado já. E não é assim, é uma pessoa, né? Não é um robô que você aperta, você programa apertando o botão e ele no próximo minuto vai fazer exatamente aquilo que ele foi programado. Criança não é assim, né? Uma pessoa não é assim. E o engraçado é que a gente sempre, né, comentando, como isso é um assunto novo pra gente, a gente não tem não tem um conhecimento profundo a respeito disso. A gente sempre conversando, tu leu sobre isso? Eu li sobre isso, olha, tem isso, tem aquilo outro. Numa dessas, elas brigando entre elas ali, né? Elas se amam demais, são muito apegadas uma à outra. Mas tem aquele momento, aquela hora, né? Que já estão por aqui uma da outra. 3 anos de diferença, então, né? Muita coisa. Charlotte em outra fase, Chloe querendo acompanhar a fase dela, mas não acompanha porque só tem 3 anos e aquele negócio todo. A Charlotte deu um tapão assim no braço da Chloe. Assim, aqui no braço. E aí eu não consegui chegar a tempo. E aí eu tava do lado e parece que a cena parou, né? A Chloe fez uma cena assim. Parou e começou a chorar. Ai, mamãe! Não, Charlotte! As minhas plaquetas! Gente, o Nelson tava lá em cima do banheiro, deu uma gargalhada, eu tive que virar de lado. E assim, tentei disfarçar. Mas olha, jogando, né? Brincando, né? Brincando, é jogando, tentando manipular. Ela não sabe o que é realmente as plaquetas. Mas já entendeu que por causa das plaquetas ela é mais sensível que a irmã dela. E ela começou a jogar aquilo ali, né? Eu esqueci a palavra. Mas usando ali, né? Chantageando por causa das plaquetas. Como que criança é fina, né? Ai. São esses momentos que acabam tirando assim o peso do que realmente é. Então, esse ano, né, eu queria muito ter feito no aniversário da Chloe, ter feito um culto. Porque a gente é muito grato pelo que Deus fez, né? Muita gente diz assim, que foi por acaso. Né? Eu não acredito em acaso, eu acredito em Deus. Acredito que foi Deus que fez tudo da maneira que foi para que a gente soubesse antes e não tivesse tido um choque maior, sei lá, diante de uma queda ou diante, né, sei lá, criança é sempre ativa, tá sempre saltando, cai bastante, né? E quando eu penso, na hora que, depois que eu soube, comecei a ler um pouco mais sobre o assunto, eu agradeci muito a Deus, assim, por Ele ter permitido que a gente soubesse antes, corrido atrás de tratamento. Né? Como eu falei aqui, não tem um remédio que você dá um remédio em casa e isso passa. Isso não é assim que funciona, né? Não tem, assim, não tem tratamento em casa. Não tem uma coisa que se você dá, a criança melhora. Só Deus mesmo, né? Mas essa semana a gente foi de novo no nosso médico mesmo, né? Nesse que eu já mostrei pra vocês, que ele... que deu, inclusive, uma casa de boneca pra Charlotte. Ele nos consolou, ele falou, não, vocês não entrem em desespero, eu sei que é muito ruim a gente ter uma criança doente, mas não pensem assim, nossa, ela é doente, a gente não vai conseguir mais fazer nada, ela não vai conseguir fazer nada, ela vai conseguir fazer tudo igual. Mas tem que ficar um pouco atento à questão da contagem das plaquetas, né, que vai ser, na verdade, agora, já está sendo, todo mês a gente tem que fazer o exame ali pra ver em como estão, mas que pra gente considerar isso como uma normalidade, vai ser somente isso a mais, né, da gente ficar um pouco controlando isso. Como, graças a Deus, eu tava conversando com uma senhora pra quem eu trabalho, ela falando pra ela, ainda bem que a gente tem Deus e que a gente sabe com quem que a gente pode contar com ele. Eu falei pra ela assim, eu fico pensando numa pessoa que não conhece a Deus, né, que é ateu, por exemplo, não acredita em Deus. Não sei se tem alguém que me conhece, que assiste aqui o canal, que começou a assistir, né? E que não conhece, não crê em Deus. Em que pensa nessas horas de dificuldade? Se agarra a quê? Porque eu fico pensando, se eu não tivesse Deus pra confiar nele, né? Pra entregar a minha confiança toda nele, minhas questões, eu não sei, gente, é muito mais difícil, né? Eu realmente não sei. Graças a Deus que eu tenho. Eu creio em Deus. E acredito que Ele tá no controle de todas as coisas. Sou muito grata aí por tudo que Ele fez. Então, o aniversário da Chloe, que vai ser o último vídeo que vocês viram, ele teve um significado muito grande. Não só de comemorar ali os 3 aninhos dela, mas principalmente comemorar essa vitória, né? Que Deus nos deu. De ter a Chloe boa, com saúde.
em casa, né? Que mesmo quando a gente soube eu tava fazendo os preparativos e tal, da festinha, e aí veio o resultado do exame que as plaquetas estavam baixas novamente. Aí eu fiquei tão mal, fiquei tão triste, mas eu entreguei na mão do Senhor. Falei, Senhor, você sabe. Sabe que qualquer coisa, eu já tô ficando desesperada por causa disso, mas eu confio que o Senhor tá na direção de tudo. Tudo que acontecer é com tua permissão, né? E foi assim bem importante pra gente ter ela nesse dia, né? Comemorando ali 3 anos de muitas bênçãos na vida da nossa Chloe. Bom, gente, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ter ouvido um pouquinho mais da nossa história, da história da Chloe com essa doença, né? Se é que eu não gosto de dizer esse termo, eu digo essa dificuldade. Pronto. Parece que ameniza mais o peso dessa dificuldade, né? Que ela tem. E que obrigado por vocês terem acompanhado, obrigado porque vocês têm vindo aqui prestigiar o nosso canal, né? Tem muitos planos, muitos sonhos. Vamos ver o que Deus permite a gente fazer, né? Então, se você é novo aqui, já sabe e não é inscrito aqui no canal, te inscreve aqui no canal. Eu sou Eliane, uma amazonense na França, vivo aqui há 9 anos e compartilho um pouco da minha experiência de morar na Europa, na França, os meus perrengues, né, as minhas dificuldades e tal. Aqui no bloco de informação sempre tem um monte de coisa que talvez pode te interessar, links de produtos do qual eu sou parceira. E espero que abençoe sua vida. Dá aí uma olhada. Não esquece de avaliar o vídeo, dar um like. E a gente tá aqui toda semana. Então, tchau, tchau. Até a próxima. Deus abençoe.